Baleia espiã. Uma misteriosa baleia beluga chamou a atenção ao largo da costa da Noruega em abril de 2019. Essa espécie raramente é vista nadando tão longe do Alto Ártico, e o que mais intrigou os pescadores foi que a baleia estava usando um arnês que parecia ser de origem russa. Preocupados com a situação, os pescadores fotografaram a baleia e enviaram as imagens para um biólogo marinho, que buscou assistência do Diretório Norueguês de Pesca. Um inspetor marítimo, chamado Georg Henrique, foi designado para investigar o animal. Ao chegar ao local, ele percebeu que se tratava de uma situação única. Preparado com roupa de sobrevivência, ele pulou na água para ajudar a baleia. Com muita habilidade, o inspetor conseguiu libertar e remover o arnês que estava firmemente enrolado ao redor do corpo do animal. Surpreendentemente, o arnês continha uma câmera com a inscrição Equipamentos São Petersburgo. A descoberta levou a uma investigação conduzida pela Agência de Inteligência Doméstica da Noruega. Posteriormente, foi revelado que a baleia provavelmente fazia parte de um programa de pesquisa russo. A Rússia tem uma história de treinamento de mamíferos marinhos, como golfinhos, para fins militares, mas nesse caso relatou-se que cientistas no norte do país estavam usando baleias beluga para coletar informações civis, em vez de fins militares. A baleia em questão recebeu o nome de Valdimir. Após ser resgatada, foi mantida no porto de Hammerfest, cidade costeira com cerca de 11 mil habitantes. Inicialmente, ela teve dificuldades para se adaptar, lutando para se alimentar. Para salvar sua vida, a Diretoria de Pesca da Noruega aprovou um programa de monitoramento e alimentação para garantir o bem-estar de Valdimir. A história dessa baleia beluga intrigante e incomum certamente despertou interesse e curiosidade ao redor do mundo. Tubarão pescado. É verdade que não importa quão grande e ameaçador seja um predador subaquático, ele se torna quase totalmente desamparado quando está fora d'água. Isso foi evidenciado por um incidente em que um tubarão acabou ficando preso na rede de pescadores. Inicialmente, os pescadores não tinham ideia do que estava reservado para eles quando começaram a puxar a rede para fora da água, esperando encontrar muitos peixes de tamanho pequeno. No entanto, para sua surpresa, ao esvaziar a rede no barco, descobriram um enorme tubarão entre suas capturas. A visão do temível tubarão de perto os deixou perplexos, mas o mais perturbador era o fato de que ele ainda estava se movendo e se recusando a desistir. Em vez disso, estava mais concentrado em atacar os outros peixes que estavam presos com ele na rede. Percebendo que o tubarão estava vivo e ainda capaz de caçar mesmo fora da água, os pescadores agiram rapidamente. Reuniram-se, agarraram o tubarão e o devolveram à água. Parece que o tubarão foi atraído para a rede pelas centenas de peixes aprisionados nela, como uma irresistível refeição servida em uma bandeja. Felizmente, o tubarão não era uma das espécies incrivelmente grandes e perigosas, pois teria sido muito mais difícil devolvê-lo à água e poderia ter representado um risco para os pescadores, atacando-os assim como atacou os outros peixes mesmo estando fora da água. O incidente serve como um lembrete das complexidades da vida marinha e do papel crucial da preservação dos ecossistemas aquáticos para garantir o equilíbrio e a segurança tanto dos animais quanto dos seres humanos. Enguia lobo. Neste vídeo capturado por um pescador, pode-se testemunhar o que parece ser um peixe alienígena. A pessoa que filma o vídeo está alimentando a criatura monstruosa com caranguejos, mas na verdade trata-se de um tipo real de peixe chamado enguia-lobo e não uma criatura de um universo de ficção científica. Sem dúvida, a enguia-lobo é o peixe mais feio que já se viu na vida. Ela possui mandíbulas extremamente poderosas equipadas com dentes afiados que podem facilmente esmagar animais com a mais forte das conchas. Como pode ser observado no vídeo, não se trata de um peixe pequeno. Essas criaturas podem crescer até 2,4 metros de comprimento e pesar cerca de 40 kg. Sua estrutura óssea é bastante flexível, permitindo que se encaixem facilmente e passem por espaços apertados. As enguias-lobo pertencem à família Anarchachidae e são mais comumente encontradas nas águas do Oceano Pacífico Norte. Apesar do nome, elas não são verdadeiras enguias. Os jovens dessas criaturas são geralmente alaranjados, com grandes manchas escuras nas partes posteriores de seus corpos. À medida que envelhecem, elas se tornam cinzas, castanhas ou até mesmo escuras.
Esses peixes possuem dentes caninos na parte frontal e molares na parte posterior da boca. Além disso, têm grandes lábios e uma protuberância na parte superior de suas cabeças. As enguias-lobo são criaturas incrivelmente temíveis e podem viver por até 20 anos, tornando-as uma espécie interessante e surpreendente do mundo marinho. Sua aparência peculiar e características distintas certamente as tornam uma adição única ao reino animal. Peixe-lagarto. É verdade, existe uma espécie de peixe chamada peixe-lagarto, que faz parte da ordem dos peixes lofiformes. Esses peixes são encontrados em águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo, tanto em ambientes marinhos quanto estuarinos. Embora sejam considerados habitantes bentoníquos, ou seja, que vivem no fundo do mar, os pescadores raramente os capturam, tornando sua pesca uma ocorrência bastante rara. Os peixes-lagarto são geralmente pequenos em tamanho, com o maior comprimento registrado sendo de cerca de 60 centímetros. Seus corpos são elegantes e cilíndricos, com cabeças que se assemelham às dos lagartos, daí o seu nome. Eles têm uma nadadeira dorsal localizada no meio das costas, acompanhada por uma pequena nadadeira adiposa próxima à cauda. Suas bocas são equipadas com dentes afiados que também cobrem suas línguas. Esses peixes preferem ambientes arenosos, pois essa característica, juntamente com a cor de seus corpos, ajuda a camuflá-los no ambiente. Eles são predadores de ápice, o que significa que são capazes de rasgar e comer qualquer coisa que cruze seu caminho, sendo verdadeiros caçadores no fundo do mar. Desse modo, um pescador teve a sorte de encontrar um peixe-lagarto durante sua pescaria, uma experiência incomum e empolgante para ele. Apesar de não serem comuns entre pescadores e consumidores, os peixes-lagarto têm uma característica distinta que os torna fascinantes no reino animal: sua habilidade como predadores de ápice. Esses peixes desempenham um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas marinhos em que vivem, ajudando a regular as populações de outras espécies. Tintas de lula. De fato, muitas pessoas com um mínimo de conhecimento sobre a vida marinha estão cientes de que polvos e lulas têm a capacidade de pintar suas presas e predadores em tempos de aflição como uma estratégia de defesa. E esse comportamento pode ser impressionante quando presenciado na natureza. Nesse vídeo, é possível testemunhar uma dessas criaturas, uma lula, demonstrando essa habilidade de pintura em uma situação de confronto com um pescador. O pescador estava se esforçando muito para enrolar e capturar a lula, mas ela não estava disposta a permitir isso. A criatura estava claramente chateada e determinada a defender-se do humano que tentava capturá-la. Quando o pescador tentou puxar a lula para fora da água, ela reagiu entrando na cara dele com uma descarga de tinta preta, como um mecanismo de defesa natural. A expressão assustada e repugnante do pescador pode ser vista no vídeo, e é evidente que ele foi surpreendido pela atitude defensiva da lula. Certamente, após essa experiência, o pescador provavelmente pensará 2 vezes antes de mexer novamente com uma lula. É sempre fascinante e até mesmo cômico ver a natureza em ação, especialmente quando criaturas marinhas demonstram suas habilidades únicas de sobrevivência. A tinta preta liberada pela lula durante o confronto é uma estratégia surpreendente que serve para distrair e confundir predadores em potencial, permitindo que a lula escape e se proteja de ameaças. Esses encontros com a vida selvagem marinha nos lembram da complexidade e diversidade da natureza e das surpreendentes adaptações que as criaturas desenvolvem para garantir sua sobrevivência no ambiente marinho. Garoupa-Golias. Capturar um peixe garoupa-Golias certamente não é uma tarefa para os fracos de coração. Como o nome indica, a garoupa-Golias é uma espécie maciça de garoupa, podendo pesar até 800 quilos. As garoupas vistas no vídeo são quase metade do tamanho que esses peixes podem alcançar, mas mesmo assim são enormes e exigem um grande esforço e técnicas especializadas para serem capturadas. Apesar de sua imponência, as garoupas-Golias não possuem muita resistência, o que significa que elas não lutam intensamente quando são capturadas. Entretanto, é necessário equipamento bastante pesado e robusto para lidar com elas. Uma vez que percebem que estão sendo presas, elas tentam se afastar rapidamente, e até mesmo pescadores fortes encontram desafios ao tentar capturá-las. Algumas das maiores garoupas-Golias são praticamente impossíveis de serem pescadas, pois são capazes de puxar o barco para trás e se esconder nas rochas.
Algumas varas de pesca, mesmo as mais fortes, podem acabar se quebrando durante a tentativa de capturar esses gigantes. No entanto, uma estratégia eficaz para lidar com elas é puxá-las e virá-las, pois essas garoupas cansam rapidamente e acabam sendo arrastadas para o barco. Importante ressaltar que a garoupa Golias é uma espécie protegida nos Estados Unidos, e após provar sua força ao capturar uma delas, é obrigatório por lei soltá-la de volta na água. E isso é essencial para preservar a população desses peixes e garantir a sustentabilidade do ecossistema marinho. A pesca de garoupas Golias é uma experiência emocionante, mas também requer responsabilidade e respeito pela vida marinha. Esses peixes imponentes são verdadeiras maravilhas da natureza e devem ser protegidos para que possamos apreciar sua presença nas águas do oceano por muitos anos. A arraia do tamanho de um carro. Recentemente, cientistas conseguiram capturar um peixe incrivelmente grande, tão grande que especulam ser o maior peixe de água doce já registrado. Essa enorme arraia foi capturada no rio Mekong, localizado na Tailândia. A arraia tinha o tamanho de um carro e foi necessária a colaboração de um grupo inteiro de pessoas para retirá-la da água. Medindo 2,4 metros de diâmetro e com incríveis 4,2 metros de comprimento, essa criatura colossal pesava 800 kg. Após a captura, os cientistas decidiram soltá-la de volta na água, que tinha pelo menos 20 metros de profundidade, para que a arraia pudesse se movimentar sem problemas. Essa conquista estabeleceu um novo recorde mundial, e a arraia agora é oficialmente considerada a maior do seu tipo. Durante a análise da arraia, os especialistas fizeram um ultrassom e descobriram que ela estava grávida de 2 bebês. Diante dessa descoberta, os cientistas improvisaram e montaram um berçário subaquático para ajudar na proteção e no nascimento dos bebês raia. Essa ação é especialmente importante porque as arraias são espécies criticamente ameaçadas de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. A descoberta dos 2 bebês raias é motivo de entusiasmo para os cientistas, pois representa uma oportunidade única de ajudar a espécie a crescer e sobreviver. A conservação e proteção de espécies ameaçadas como essa são fundamentais para preservar a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e garantir um futuro mais seguro para essas criaturas magníficas. Qual descoberta você mais gostou? Se você quiser ganhar dinheiro ainda hoje, clica no link da descrição.